Podcast da MIT Technology Review Brasil. Apresentado por Origin Health. Olá, bem-vindas e bem-vindos ao podcast da MIT Technology Review Brasil, apresentado pela Origin. Eu sou Laura Murta e estou com Camila Pepe para falar do artigo de Patrícia Basílio, que traz a questão da consanguinidade e doenças genéticas raras, e como hoje o Brasil abriga a maioria dos clusters de doenças genéticas da América Latina e a necessidade de políticas públicas para conscientizar famílias e reduzir taxas de mutações. Lembrando que essa é a vertical de saúde da MIT Technology Review Brasil e semanalmente você pode acompanhar as nossas discussões sobre biotecnologia e inovação. O relacionamento entre primos é uma prática comum em diversas culturas do mundo e até estimulado por algumas famílias. Aqui no Brasil, o casamento entre parentes é proibido até familiares do 3º grau, mas os primos são considerados colaterais em 4º grau. Ainda assim, a união entre familiares acende um debate na sociedade sobre o risco desses casais terem filhos com doenças genéticas e a importância do aconselhamento genético nesse contexto. Um estudo chamado Consanguinidade e Doenças Genéticas no Brasil, um panorama, isso em tradução livre, que foi publicado por pesquisadores da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, no International Journal of Medical Review, revela que filhos de relacionamentos entre primos têm 4,16 vezes mais risco de nascer com doenças genéticas raras do que de relações entre não parentes. E de acordo com o artigo, a taxa de casamentos entre parentes na região Nordeste é até 13 vezes mais alta do que em alguns locais das regiões Sul e Sudeste do nosso país. Segundo os pesquisadores, é urgente formular medidas de saúde pública, políticas voltadas à vigilância epidemiológica de doenças genéticas e congênitas, principalmente no Nordeste. O SUS ele deve trabalhar diretamente com as comunidades locais em ações que incluem a criação de bancos de genes relacionados a casais consanguíneos, a triagem neonatal e educação em saúde. Além disso, o governo deve oferecer aconselhamento genético nas unidades básicas de saúde para os casais. Eu comecei até falando que hoje o Brasil abriga a maioria dos clusters das doenças genéticas na América Latina, né? E segundo um artigo, Clusters de Doenças Raras e Anomalias Congênitas na América do Sul, que foi publicado por pesquisadores brasileiros na revista Pan-Americana de Saúde Pública de 2023, tem um registro de 65 clusters no Brasil, que representa mais da metade, né, dos 122 existentes no continente sul-americano. Em seguida do Brasil estão Colômbia, Venezuela, Argentina e Equador. Então, Camila, visto esse impacto, né, esse número que a gente tem no nosso país, qual é a importância desse mapeamento dos clusters? Perfeito, Laura. Esse estudo que você trouxe aqui, ele aponta que mapear clusters é uma importante ferramenta de saúde pública, uma vez que tais locais concentram casos de doenças raras que frequentemente necessitam de atendimento multiprofissional especializado. Portanto, esses resultados podem apoiar agendas importantes na saúde pública relacionada com doenças raras e anomalias congênitas, tais como a promoção e a vigilância da saúde. Vanessa reforça a importância do aconselhamento genético para a redução do índice de doenças raras causadas por consanguinidade, mas admite que esse serviço é pouco acessível em regiões distantes das grandes metrópoles. Ela explica que o aconselhamento genético ocorre depois que o problema é identificado na região. Como não há sintomas, o serviço chega depois que as crianças com doenças raras são diagnosticadas por meio do teste do pezinho. Os pais carregam os genes, mas não são afetados pela doença. A Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo tem planos para expandir o ensino de genética na graduação, na residência e na pós-graduação e para oferecer cursos de aconselhamento genético para os enfermeiros. O objetivo é formar mais geneticistas e especialistas multidisciplinares devido à escassez de profissionais no Brasil. Magda Carneiro Sampaio, que é professora titular do Departamento de Pediatria da Faculdade de Medicina da USP e também vice-presidente do Conselho Diretor do Instituto da Criança e do Adolescente do Hospital das Clínicas, fala que os enfermeiros geralmente têm um excelente relacionamento com os pais durante o nascimento do bebê e vão poder informar o risco deles terem outro filho com a mesma doença. E ela reforça, não é uma prescrição, é um aconselhamento. E a gente tem, Camila, algum exemplo no nosso país de mapeamento de cluster, né, desenvolvimento de estratégias de saúde a partir de alguma doença rara muito incidente em uma região?
Em 2019, o Hospital Universitário Lauro Vanderlei, em São Mamed, no sertão paraibano, realizou um estudo para avaliar a correlação entre a distrofia muscular de cintura, que causa fraqueza na região dos quadris e coxas, e o casamento consanguíneo na região. Coordenado por Isabela Mota, chefe do Serviço de Neuroreabilitação do hospital, o projeto teve início quando mais de um caso foi relatado na cidade. De uma incidência de 1 para cada 1 milhão de pessoas no mundo, a doença passou de 1 para 330 pessoas em São Mamed. Isabela explica que, por ser uma doença genética extremamente rara, ela convidou uma equipe de neuroreabilitação do hospital para fazer uma investigação em São Mamed. Entraram em contato com a Secretaria de Saúde do município para que tentassem fazer uma avaliação clínica e rastreio daquelas pessoas. E ela reforça que, na Paraíba, existe uma alta prevalência de doenças raras pela alta taxa de casamentos consanguíneos, em especial no sertão. Na avaliação da neurologista, outro fator que desencadeou a alta taxa de mutações na região foi o efeito fundador. Ela fala que, além dos casamentos consanguíneos, pessoas de diferentes famílias têm uma mesma variante patogênica naquela região. Provavelmente, um pequeno grupo deu origem a essa cidade e, portanto, há uma baixa variabilidade genética. É como se todos os habitantes fossem uma só família. Faça parte da comunidade MIT Technology Review Brasil e assine nosso conteúdo em mittechreview.com.br/assine. MIT Tech Review/assine. E hoje a gente tem o prazer de receber aqui no podcast a Vanessa Paixão Cortes, que é professora da Universidade Federal da Bahia e ex-pesquisadora da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Bem-vinda, Vanessa. Muito obrigada. Vanessa, aqui eu acho que é uma pergunta até para que os nossos ouvintes consigam entender, né? Por que a consanguinidade está relacionada com algumas doenças genéticas? A grande maioria das doenças genéticas são as doenças que a gente chama autossômica recessivas, que são doenças que precisam tanto da mãe ter a mutação, quanto o pai ter a mutação, né? E geralmente são alelos raros. Então, o fato das pessoas serem aparentadas, serem primos, segundo primos, aumenta muito a chance delas carregarem esses alelos que geralmente são mais raros na população, né? Então, a maioria das doenças genéticas são autossômicas recessivas. Perfeito, Vanessa. Agora até, uma vez que você trouxe aqui esses pontos, a matéria ela acabou trazendo um dado de um estudo que apontou que há um registro de 65 clusters de doenças raras aqui no Brasil. Isso. E esse número ele é muito expressivo, né? Ele representa mais da metade dos 122 clusters existentes quando a gente pensa no continente sul-americano. Aí eu queria que você explicasse um pouco para os nossos ouvintes como que esses clusters eles são mapeados e a importância até da gente entender onde eles estão. A primeira coisa é um viés. Tá? Um viés que o que acontece? A gente tem muita pesquisa em genética no Brasil, tá? Então, por isso que a gente encontrou esses clusters, esses 65. Então, existem equipes no Nordeste, no Sudeste, no Sul do Brasil, né, estudando. Então, não é que a gente tenha mais doenças genéticas no Brasil, mas a gente estuda bastante. Número 1 é esse viés na pesquisa. E número 2 é também por questões que o Brasil é um país continental, mas às vezes, o que acontece? A gente tem... principalmente longe do litoral, a gente tem cidades muito pequenas, né? A gente tem cidades muito pequenas onde muitas vezes, né, por toda uma história, né, acabam que a gente tem cidades pequenas que as pessoas acabam sendo parentes e nem sabem que são parentes. Então, né, no Nordeste brasileiro, na região Sul também,
em várias regiões a gente tem cidades com populações muito pequenas, que faz com que aumente, né, essa consanguinidade. E a gente também tem fatores históricos, né? Então, a gente tem fatores históricos, como regiões isoladas no Nordeste da Bahia, né? Que por causa de todo um contexto histórico, uma guerra, né? Com Monte Santo, as pessoas ficam lá distantes. E tem também questões culturais, como no Rio Grande do Sul, os descendentes de alemães ou poloneses ou italianos que acabam casando só entre si. E aí também acaba aumentando, né, o número desses alelos que seriam raros, aumentam, porque as pessoas são parentes. Agora, Vanessa, na matéria você fala até da importância do aconselhamento genético nessas regiões, assim, né? Sim. Mas isso acaba sendo pouco acessível. E aí, a gente sabe até que tem uma limitação no número de geneticistas, né, no nosso país, em determinadas regiões. Mas até para explicar, assim, como é que é feito esse aconselhamento genético, né? Porque a gente sabe que tem casos de casais que descobrem os laços familiares depois até da chegada do bebê, né? Isso. O que acontece é que, geralmente, quando tu procura um geneticista, na maior parte dos casos, é porque tu já tem um probando, que é tu já tem uma pessoa afetada, né, na família. E aí é que se vai atrás do geneticista e aí se constrói a história dessa família. Dificilmente uma pessoa sem saber que tem um histórico familiar vai procurar o geneticista para fazer o aconselhamento genético. Então, a cidade que eu mencionei, Monte Santo, no sertão da Bahia, é uma cidade que os pesquisadores do RUPS, que é aqui de Salvador, do hospital, eles estão acompanhando, porque teve o caso da mucopolissacaridose e depois eles descobriram um cluster da fenilcetonúria. Então, aquela cidade está sendo olhada com um olhar diferenciado. Mas, de um modo geral, as pessoas só procuram um aconselhamento quando já tem um caso familiar, a não ser que seja de alguma etnia específica. Nos Estados Unidos, as pessoas que sabem que são descendentes de judeus askenazi, eles procuram um aconselhamento genético antes de casar. Aqui no Brasil, a gente não tem isso, embora a gente tenha populações que são etnicamente diferentes. Perfeito, isso até mostra a importância, né, do mapeamento desses clusters para que esse aconselhamento genético até entre como uma política pública, né? E aí, agora que a gente está falando de política pública, queria até te perguntar que outras ações, além dessa do aconselhamento genético, você acha que poderiam ser conduzidas, uma vez que se saiba hoje onde esses clusters estão situados aqui no Brasil? Então, esses clusters, o trabalho que foi feito pelo INAGEMP, né, ele começa com um rumor, né? Então, a gente tem um informante que pega né, ou foi nos hospitais ou pelo site do INAGEMP, ele falou, a gente tem vários casos de nanismo na cidade, tem vários casos de crianças com tal doença. Então, o que acontece? O INAGEMP, ele vai atrás da cidade, vai atrás dos pacientes, procura estudar, né? Mas tudo começa, né? A primeira etapa é essa informação, né? Eu acho que isso né, foi... Desde o início, essa questão, né, que se criou esse Instituto Nacional, né, que partia da informação. Eu acho que a primeira coisa é também informar as populações. Se tem
Se tem muitas pessoas com alguma doença, informe o Instituto, entre em contato com o Ministério da Saúde, precisa ser mapeado, né? Tem rumores que naquele trabalho a gente não conseguiu ir adiante, não teve informação, mas é um trabalho de formiguinha, tá? Só que, assim, eu cheguei a contar na matéria uma história de que se descobriu uma doença que é genética, autossômica recessiva em São Paulo, e depois se descobriu que eram pessoas de origem nordestina, e depois se descobriu que os pais desses pais vieram de cidades vizinhas no Nordeste. Então, mesmo a gente tendo uma migração grande no país hoje em dia, às vezes as pessoas se juntam culturalmente, né? Então, eu acho que às vezes falta entender o que é uma doença genética, né? E também eu acho que os testes genéticos, eles estão barateando, né? A gente vê que ao longo de 10 anos, cada vez está mais barato de fazer os testes. Eu acredito que em um tempo, para a questão da saúde pública, vai ser muito barato testar algumas coisas. Por enquanto ainda não, né? Mas um exemplo é o teste do pezinho, né? Ele testava para 9 doenças. E aí agora tem um projeto que está ampliando, eu acho que vai testar até... Eu não quero falar porque eu não lembro o número, mas a cada 5 anos eles vão aumentar o número de doenças a serem testadas. Então, eu acho que uma coisa que vai ajudar bastante nessa questão. Agora, assim, Vanessa, porque a gente entende que a Camila também falou isso, né, da necessidade das políticas públicas para conscientizar as famílias, né, e reduzir a taxa dessas mutações. Como é que as famílias, como é que elas recebem essas informações, né, com relação a esses casamentos, que precisa desse aconselhamento, né, ou como isso, porque a gente sabe que não é um assunto trivial, né, como é que a gente consegue levar isso para a sociedade, essa mensagem da importância de fazer essa investigação, né, de ter esse aconselhamento? Na verdade, a experiência que eu tenho né, em loco que eu fui numa cidade em Alagoas, que a gente estudou a aniridia, que não era uma doença autossômica recessiva, ela era autossômica dominante, mas eu tive mais contato com a população, a gente conversou com toda a família, e aí o que acontece é que geralmente alguém que é mais interessado na família é que vai atrás. Essa mãe que saiu lá do interior de uma cidade de Alagoas e foi para o Maceió, ela saiu de Água Branca e foi para Maceió, ela tinha visto o filme do Inagem, né, que era um filme que conta a história de Monte Santo, de Cândido Godói, no Rio Grande do Sul, da Ataxia em Porto Alegre, de Machado Joseph. Ela viu o filme, né, que contava a história dessas famílias, dessas pessoas, e aí ela teve o interesse e ela procurou, né? Por isso que eu digo que a informação é a maior arma, né? Então, essa pessoa de uma família, que era uma família que tinha mais de 160 pessoas, que viu e foi atrás. O legal que você está aqui trazendo vários pontos e mostra que realmente tem toda essa questão da educação, né? Que uma vez que existe esse conhecimento, a própria pessoa pode tomar uma conduta que seja uma conduta mais assertiva para evitar, né, esse tipo de... que a gente acabe chegando nesse perfil, né, de paciente com uma doença rara, mas também tem uma questão que pode ser
pode ser feita posterior, né? Que seria um olhar diferente para esses clusters, até para diagnosticar esses pacientes. Você falou do teste do pezinho, mas até também saber como acompanhar esses pacientes, uma vez que eles já existem de alguma forma em alguns locais, né? As cidades que os clusters foram mapeados e tem acompanhamento, né? Tu tem pesquisadores que vão lá, que dão esclarecimento, né? E hoje eu já não participo mais dessa rede, mas é uma rede nacional mesmo. O pessoal é muito ativo. Todo ano acontece o Congresso de Genética Médica Brasileira, né? E o pessoal acompanha muito. Eu acho que uma das coisas, embora acho que em 2012 o Brasil tinha só 100 médicos geneticistas. Não me lembro se era em 2011 ou 2012. Depois se levou isso, né, ao conhecimento e aumentou esse número, né? Aumentou o número de residentes, né? Se deu mais importância para as doenças raras. Eu acho que desde que eu fui estudante, pós-doc, as coisas melhoraram bastante, né? E realmente muitas dessas cidades que aparecem, os clusters, elas têm um acompanhamento. Mas o Brasil é imenso, né, gente? Essa questão da informação que você falou, né, de como a gente consegue fazer essa educação, né, das pessoas nesse sentido. E acho que importante aqui também é reforçar essa necessidade de mapear esses clusters, né, para que a gente possa, então, apoiar essas agendas voltadas para a saúde pública relacionada com doenças raras, né, e como é que a gente consegue fazer o aconselhamento, como a gente consegue transformar tudo isso numa política pública de atenção a essas pessoas. Uma coisa que a gente vê é que, assim, aparecem muitos clusters no Nordeste e no Sul. Por quê? Porque as pessoas, elas informaram, tu tinha pesquisador. O Centro-Oeste e tanto no Nordeste quanto no Sudeste e no Sul, a gente tem residência em genética médica, tem programas de pós-graduação em genética. Quando tu pega o Centro-Oeste e o Norte do Brasil, a gente não tem tanto clusters, talvez não por causa que não tenha tantas doenças genéticas, mas talvez porque falte informação mesmo. O Norte, né, embora a gente tenha grupos tanto no Pará quanto na Amazônia fortes em genética, às vezes são estados muito grandes, né? E talvez as pessoas ainda não chegaram e não identificaram, ainda não se deram conta que é uma doença genética, tá? Falta informação, né? Esse vazio que eu estou olhando o mapa aqui, esse vazio que a gente vê no mapa, né, talvez seja um viés de informação, não um viés porque não tem algumas doenças genéticas. E é interessante que você começou falando que existiu o contrário também, né? Um viés para a gente entender que às vezes o Brasil tem um número maior de clusters em comparação com os outros países da América Latina, mas por outro lado isso pode acontecer porque existem mais pesquisadores aqui dedicados a identificar esses clusters. E agora você está falando que o contrário também pode acontecer, né? A gente tem o vazio, né? O vazio no Norte e no Centro-Oeste. Esse estudo é de 2019, tá? Pode ter mudado algumas coisas, né? Um dos criadores do INAGEMP, né, foi o professor Eduardo Castilha, que ele era da Argentina, tá? A gente tem informação em outros países, né, como a Argentina e o Uruguai, mas às vezes as pessoas não estão procurando, não estão identificando essa questão do cluster,
né? Que a genética médica populacional, quem criou esse conceito foi o Eduardo Castilha, né? Que, embora ele seja argentino, ele trabalhou muito tempo, ele morava no Rio de Janeiro, e ele ele foi um dos fundadores do INAGEMP. Vanessa, obrigada pela participação aqui no podcast, né? Mais uma forma da gente conversar sobre esse assunto, trazer mais informação aí para os nossos ouvintes. E foi um prazer conversar com você. A gente espera rever você novamente. Muito obrigada. Tchau, tchau. E esse foi mais um episódio do podcast de Health da MIT Technology Review Brasil. E se você ainda não conhece os nossos artigos, vai lá no nosso site, mittechreview.com.br, que a gente tem artigos que são publicados semanalmente. Semana que vem tem mais e eu espero você. Até lá! Você ouviu o podcast da MIT Technology Review Brasil. Apresentado por Origin Health. A maior publicação de tecnologia do mundo agora está no Brasil.